Gente, na outra aula a gente falou sobre as propriedades e a transformação da matéria, né? O capítulo 4. Presta atenção que esse capítulo é muito simples. Pessoal, o que é matéria? A gente já viu desde o iniciozinho das aulas, né? Tudo aquilo que tem massa ocupa um lugar no espaço. Essa matéria, ela se transforma através de transformações físicas ou químicas, tá? Transformação também pode ser chamado de fenômeno. Eita, fenômeno. Também podemos chamar uma transformação de reação. Então, se vocês encontrarem a palavra transformação, fenômeno ou reação, é a mesma coisa. E elas podem ser físicas ou químicas. Qual é a diferença? Uma transformação física, ela não altera a natureza da matéria. Uma transformação química, ela altera a natureza da matéria. Por exemplo, se eu quebrar um copo, eu tinha um copo de vidro e agora eu tenho vidros quebrados. Mas a matéria que a gente tem ali, o material, é vidro e ele não deixou de ser vidro. Então é uma transformação física. Já, por exemplo, se esse vidro for derretido, né? Ele vai deixar de ser vidro? Não, vidro derretido, transformação física. Outro exemplo, se eu amassar uma folha de papel, eu tinha papel e agora eu tenho papel. É transformação física. Mas se eu queimar esse papel, ele deixa de ser papel e passa a ser cinzas. Então, houve uma transformação, um fenômeno, uma reação química. A gente sabe que aconteceu uma reação química quando a gente vê alguns fatores, como, por exemplo, a presença de fogo, a presença de fumaça, a alteração da cor, a alteração do cheiro, a alteração do sabor. Mas aí a gente não pode, lembrem, experimentar e nem cheirar as coisas em laboratório. Então a gente não pode usar isso como características, né? Principalmente o cheiro e o sabor. Então, principalmente o fogo, a fumaça, a mudança de cor, tá? Uma explosão, que é uma alteração mecânica, tá? Quando a gente faz uma eletrólise, que vocês vão aprender lá no 3º ano, tá? Que é quando a gente usa a eletricidade para decompor algumas substâncias, por exemplo, como a eletrólise da água, e o contato com outras substâncias que pode causar a mudança de cor, por exemplo, tá? Quando a gente tem uma grade que enferruja, é um fenômeno químico, tá? Grade mudou de cor, por exemplo. Então, nessas reações químicas, a gente vai ter sempre um reagente ou reagentes que se transformam em produtos. Então, reagentes se transformam em produtos. Numa reação química, a gente sempre vai ter essa setinha. Preste atenção nela, tá? Essa setinha aqui, ó. Ela me indica algo muito importante numa reação química. O que eu tenho antes da setinha são chamados reagentes e o que eu tenho depois da setinha são chamados produtos, tá? Em um gráfico, a gente vai ter, por exemplo, o tempo, tá? E a massa desses reagentes e produtos. A quantidade de reagentes é alta no início da reação e ela diminui, tá? A quantidade de produtos é quase nada ou nada no início da reação e ela aumenta.
Tá? Então, numa reação química, a quantidade de reagentes diminui e a quantidade de produtos aumenta, tá? Isso daí é uma característica das reações químicas. Gente, outra coisa importante, as reações químicas, elas obedecem leis, que são chamadas de leis ponderais da química. Por que ponderais? Porque são leis importantes para as reações químicas, para os fenômenos químicos que acontecem. A primeira lei que a gente destaca aí é a lei da conservação da massa, ou também chamada de lei de Lavoisier. O que é que diz essa lei? Que a massa de reagentes no início da reação vai ser igual à massa de produtos. Então, se eu tenho 10 gramas de reagente, no final da reação eu vou ter que ter 10 gramas de produto. Exemplo, eu tenho os reagentes A e B, formando os produtos C e D. Se eu tenho 5 gramas do reagente A reagindo com 20 gramas do reagente B, formando 10 gramas do reagente D, quanto do produto D. Quantos gramas eu tenho de produto C? É simples, né? 5 mais 20, 25. Se eu só tenho 10 desse outro lado, falta quanto para 25? 15. Então, C é igual a 15 gramas. A quantidade de reagentes, de massa de reagente, é igual à massa de produtos. O que eu tenho do lado dos reagentes é igual ao que eu tenho dos lados dos produtos. A massa, ela se conserva. E Lavoisier ele vai dizer que na natureza nada se cria e nada se destrói. Tudo se transforma. Toda reação química há uma transformação. Gente, lembrem que às vezes numa reação libera gás. E gás também tem massa, né? Então, a gente pode ter a perca de massa nos produtos, né? Quando a gente for fazer aí os cálculos de lei de Lavoisier em laboratório, na realidadezinha lá. Mas aí isso não diz que sumiu da natureza. O que aconteceu, na verdade, é que a gente vai ter alguns reagentes que podem virar gases e a massa pode diminuir um pouco, tá? Mas isso é comum nas reações em laboratório. A segunda lei é chamada de lei das proporções constantes. Proporções constantes. Também chamada de lei de Proust. O que é que diz a lei de Proust? Que se eu aumentar a quantidade de reagentes, todos os outros reagentes e produtos aumentam na mesma proporção. Se eu diminuir a massa de um reagente, todos os outros reagentes e produtos diminuem a sua massa na mesma proporção. Exemplo, eu tenho os reagentes A e B, formando os produtos C e D. Eu tenho 10 gramas do reagente A reagindo com 5 gramas do reagente B, formando aí 8 gramas do reagente C, né? Tem um 15, 8 mais quanto dá 15? 7. 7 gramas do reagente D. Se eu usar 20 gramas do reagente A, eu aumentei isso
de 10 para 20. Aumentou quantas vezes? 10 vezes quanto dá 20? 2 vezes. Se a massa do reagente A aumentou 2 vezes, todo mundo vai aumentar 2 vezes. 5 2 vezes dá 10 gramas. Ok? 8 2 vezes dá 16 gramas. E 7 2 vezes dá 14 gramas. Vejam, a lei de Proust é uma lei ponderal, assim como a lei de Lavoisier. Por quê? Porque as duas se complementam. Tá? As duas regem essa reação. Eu aumentei aí a proporção. Aumentou 2 vezes. O que é que vai acontecer com a lei de Lavoisier? Vai ter que dar a mesma quantidade de reagentes e produtos. 20 mais 10, 30 gramas. 16 mais 14, 30 gramas. Tá? Quando eu tinha na primeira reação, ó, 5 com 10, 15 gramas. Eu tinha 15 gramas. Agora, na segunda reação, reação 1, reação 2. Eu tenho 30 gramas na segunda reação. Na primeira reação, 8 com 7, 15 gramas. Na segunda reação, 30 gramas. Tá? Aumentei quantas vezes? 15 vezes 2, 30. 15 vezes 2, 30. Então, as duas leis se complementam. Tá? E concluindo esse conteúdo, a gente falou sobre substância simples e composta. Uma substância, ela é simples quando ela não pode ser decomposta por reações de decomposição. E uma substância, ela é composta quando ela pode ser, aqui não pode, né? Não pode ser decomposta. E ela é composta quando ela pode ser decomposta. O que é decomposição? É quando eu pego uma coisa, por exemplo, AB, e ela pode ser decomposta em A mais B. A gente chama esse tipo de reação de decomposição ou análise. Por que análise, professor? Porque quando a gente tem uma frase lá da língua portuguesa, Maria foi ao mercado, a professora pede, né? Faça uma análise dessa frase. Analisar a frase é dizer quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é verbo, né? Então, eu vou quebrar a frase em pedacinhos. Aqui eu também tenho uma frase que vai ser quebrada em pedaços. Uma reação de análise ou decomposição. As mais comuns reações de decomposição é a pirólise. Lise significa quebra. Piro é quando uso fogo. Então, quando eu uso fogo para reagir, né, eu esquento o reagente e formo 2 produtos, tá? Eu posso ter também a reação de eletrólise, que é quando eu vou ter a quebra de um reagente em produtos através da eletricidade, como a eletrólise da água. A fotólise é quando eu tenho a quebra de um reagente em produtos através da luz, fotoluz, tá? E tem outros, como por exemplo a catálise, que é uma decomposição da água oxigenada. Ok? Então, a gente tem esses exemplos aí. Quando a gente fala de compostos, de substâncias simples e compostas,
a gente vai falar um pouquinho também aí para concluir do conceito de elemento químico. Tá? O elemento químico seria a união, vamos dizer assim, ou o conjunto de substâncias simples. Tá? Uma substância simples, ela é formada por um elemento por um único elemento químico ou por uma molécula, né? Então, essas moléculas, quando são quebradas, né, a quebra da água, por exemplo, H2O, ela vai sofrer uma eletrólise, né? Eu coloco aqui uma eletricidade na água e eu vou liberar H2 mais O2. Ó, são substâncias simples, né? Aqui eu tenho uma substância composta, substância simples. Então, toda substância simples é formada por um único elemento químico, ok? Então, foram esses conteúdos aí que a gente trabalhou durante essa quarentena, né? Num resumo bem rapidinho aí com vocês.